vamos trabalhar um pouquinho sobre as bases moleculares da vida. Estamos dando início a um novo capítulo e a gente vai falar um pouquinho, não sobre todas na aula de hoje, mas a gente vai abordar temas importantes. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre água e sais minerais. Então, é importante a gente dizer que a água é a substância mais abundante em um ser vivo. Isso porque ela constitui cerca de 75 a 85% da massa corporal, e o restante está distribuído entre proteínas, que vai de 10% a 15%, lipídios, que vai de 2% a 3%, glicídios, que corresponde a 1%, ácidos nucleicos, também 1%, assim como sais minerais e outras substâncias. Nessa tabelinha a gente pode ver a quantidade de água no corpo por idade, no corpo do ser humano aqui no caso. Então a gente percebe que quando criança, bebezinho de 0 a 2 anos, é quando a gente possui essa maior taxa, que vai de 75% a 80% de água no corpo. Enquanto, à medida que a gente vai envelhecendo, essa taxa vai diminuindo. Então, quando a gente chega bem aqui, ó, dos 60 anos ou mais, a gente percebe que essa taxa já está reduzida pela metade, ou seja, 50% de água no corpo. Bom, ainda falando um pouco sobre a água e sais minerais, é importante a gente dizer, indagar, e se hipoteticamente desidratássemos um homem de 60 quilos, o que vocês acham que aconteceria? Então, provavelmente esse indivíduo ficaria reduzido a apenas 12 quilos, justamente por conta da água que seria desidratada do corpo desse indivíduo. Então, restariam aproximadamente 8,5% de proteínas, 1,8% de lipídios, 0,5% de açúcares, assim como a mesma taxa para ácidos nucleicos e de outras substâncias e sais minerais diversos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a molécula da água. A gente sabe que ela constitui-se de um átomo de hidrogênio, que é esse vermelhinho aqui maior, no caso o oxigênio, e está ligada a 2 átomos de hidrogênio, que são esses branquinhos. Sabemos também que essa estrutura compõe um ângulo, possui um ângulo de 104,5 graus. E é justamente por conta desse ângulo formado que essa molécula ela é considerada uma molécula de água polarizada. Essa característica explica muitas de suas propriedades. A ligação entre esses átomos é uma ligação do tipo covalente, ou seja, é uma ligação muito forte, e são ligações químicas em que há o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos, com a finalidade de formar moléculas estáveis. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da água para a vida. A água como um solvente. Quando a gente fala disso, a gente logo se vê com aquela frase, né, que todo mundo já viu, que a água é um solvente universal. Mas por que ela é um solvente universal? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, a água, ela é como um solvente, ela está sempre relacionada às atividades essenciais para a vida, como no caso de transporte de substâncias e reações químicas enzimáticas. Nos seres vivos, ela tem esse papel fundamental, porque ela é capaz de dissolver diversas substâncias. E como nos organismos dos seres vivos ocorrem diversas substâncias, há a presença de diversas substâncias e reações químicas, então a água está diretamente relacionada a isso. As principais substâncias que a água é capaz de dissolver são os sais, os gases, açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Essa é uma imagenzinha representativa que relaciona a água aos seres vivos. Agora, a água como solvente, né, elas podem ser divididas em substâncias hidrofílicas, que são aquelas substâncias cujas as moléculas possuem afinidades por água, também são chamadas de substâncias polares, e elas possuem regiões eletricamente carregadas. Por isso, elas são capazes de interagir com a molécula polarizada de água. A exemplo disso, nós temos o açúcar, o álcool e a acetona. Essa é a composição química dessas substâncias respectivamente. Ainda falando da água como solvente, nós vamos tratar agora das substâncias hidrofóbicas, que são justamente a versão contrária das hidrofílicas, onde elas não possuem afinidade por água. Então elas são chamadas de apolares e não conseguem interagir com essas moléculas polarizadas da água,
porque suas moléculas não possuem cargas elétricas. A exemplo disso, nós temos a gasolina, o petróleo e também o óleo diesel. Agora, falando um pouquinho das reações químicas nos seres vivos, né, da água, a água nas reações químicas dos seres vivos, é importante a gente dizer que nos seres vivos ocorrem muitos tipos de reações químicas. Essas reações, elas resultam na obtenção de energia para as células e, além disso, produzem substâncias necessárias para a sua vida. A água, ela está presente em muitos desses processos. Existem diferentes tipos de reações e a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Sendo a primeira delas reações de condensação, onde ocorre a união de certas moléculas, no caso chamada de síntese, como é o caso da formação de água como produto, e reações de hidrólise, onde ocorre a quebra de moléculas orgânicas, e ela é chamada de análise, com a participação da água como reagente. Aqui a gente vai ver rapidamente a reação de condensação, onde duas moléculas de aminoácidos elas passam por esse processo de condensação, onde a água é produzida e ocorre a produção de um dipeptídeo, onde a gente também pode ver a ligação peptídica aqui, esse tracinho vermelho. E aqui do outro lado a gente vê a reação de hidrólise, onde uma molécula de sacarose, ela passa por essa relação de hidrólise, onde a água está interagindo, ou seja, sendo consumida, e está interferindo nessas moléculas, onde ocorre a quebra dessa molécula, e aí vai dar origem à glicose e também à frutose, que é o açúcar das frutas. Agora a gente vai falar um pouquinho da água como moderador de temperatura, e a gente destaca que a maioria dos seres vivos eles precisam de condições específicas de temperatura para conseguir sobreviver. Por quê? Porque altas temperaturas podem causar tanto a morte do indivíduo como a cessão do metabolismo, ou seja, o metabolismo para de funcionar. Mas como a água atua nesse controle de temperatura? Bom, ela evita variações bruscas na temperatura dos organismos e a mesma possui alto calor específico, que é esse o responsável por ser capaz de absorver ou ceder a grandes quantidades de calor. Essa água como moderador está diretamente relacionada ao calor latente de vaporização, que é quando a mudança da fase líquida para a fase gasosa, e isso é chamado de calor latente, ou calor de vaporização. Isso evita o sobrecarregamento dos organismos que vivem em terra firme. A exemplo disso, nós temos as folhas das plantas, onde ocorre a vaporização durante o dia, ou seja, quando as temperaturas estão mais quentes, e também nos seres humanos, no suor, principalmente quando a gente pratica exercício físico ou então está em um ambiente muito quente. E isso é importante a gente relacionar com alguns fatores, né? Como no caso do aquecimento global, que parte desde a emissão de gases na atmosfera e que também vai ocasionar no aumento nas elevadas temperaturas, no aumento das temperaturas, que aí vão ocasionar no derretimento das geleiras que ocorre, que vão impactar no aumento dos níveis dos oceanos, podendo causar grandes catástrofes. Também podendo relacionar esse aquecimento a queimadas em ambientes, ao aumento das queimadas, e tudo isso está relacionado com o meio em que a gente vive. Bom, falando um pouquinho sobre a coesão e a adesão da água, a gente também é importante saber que são propriedades da água com extrema importância para a vida. A coesão é um fenômeno em que moléculas de água se mantêm unidas umas às outras por meio de ligações de hidrogênio, e a adesão é a denominação dada ao fato de moléculas de água, por serem polarizadas, aderir a superfícies constituídas por substâncias polares, no caso dos tecidos de algodão e papel. Ou seja, quando a água entra em contato com esses tecidos ou com o papel, ocorre a adesão, onde a gente percebe que eles são molhados, ou seja, são substâncias polares, são estruturas polares que têm afinidade com a água. E também tem o fenômeno da capilaridade nas plantas, que resulta no deslocamento da seiva mineral. Como a gente pode ver aqui, a partir da capilaridade, a seiva ela consegue perpassar desde as raízes, subindo por todo o corpo da árvore, até chegar às folhas, onde ocorre o processo de transpiração. E aqui é só um exemplozinho, onde a gente pode ver esse efeito de capilaridade reproduzido de forma de laboratório. Quanto mais fino o capilar, mais a água consegue subir. E aqui, trazendo para o exemplo da árvore, que nas árvores isso consegue acontecer justamente por conta dos vários esporos que são finos, que possuem
em todo o corpo da árvore, em toda a sua estrutura, fazendo com que essa água consiga subir desde as raízes até as folhas. Essas foram as referências utilizadas na aula de hoje.